Mateus, capítulo 19. Depois de transmitir esses ensinamentos, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Também ali as multidões andavam atrás dele, e ele curava o povo. Um dia os fariseus vieram provocá-lo. É permitido um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão? Ele respondeu: Vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Eles retrucaram: Se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que se casar? Jesus respondeu: Ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o. Um dia alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus então interferiu. Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Depois de abençoá-las, ele partiu. Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou: Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que Ele manda. O homem perguntou: O que exatamente? Jesus disse: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame o próximo como a você mesmo. O jovem afirmou: Tenho feito tudo isso. O que mais? Jesus prosseguiu: Se quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres, toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava o jovem afastar-se, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Jesus olhou bem firme para eles e disse: Ninguém tem chance, se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro então lhe disse: Nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Jesus respondeu: Sim, vocês têm me seguido. Na recriação do mundo, quando o Filho do Homem reinará gloriosamente, vocês que têm me seguido irão governar, começando com as 12 tribos de Israel. E não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar o lar, a família, propriedades, qualquer coisa, por minha causa, terá tudo de volta, multiplicado 100 vezes, sem mencionar o prêmio da vida eterna.
Essa é a grande inversão. Muitos dos primeiros terminando por último, e os últimos terminando primeiro. Mateus, capítulo 20. O reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo, e assim foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles: "Por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada?" Eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz: "Chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros." Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: "O último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante." Ele respondeu ao que falava em nome de todos: "Amigo, não fui injusto. Nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso?" Aí está mais uma vez a grande inversão. Os primeiros terminando por último, e os últimos terminando primeiro. De volta à estrada, eles foram para Jerusalém. Jesus chamou os 12 à parte e disse: "Ouçam-me com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos líderes religiosos. Eles irão condená-lo à morte e o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, torturá-lo e crucificá-lo. Mas depois de 3 dias ele se levantará, vivo." Foi nesse momento que a mãe dos irmãos Zebedeu se aproximou, acompanhada dos 2 filhos, e ajoelhou-se perante Jesus com um pedido. "O que você deseja?" Jesus perguntou. Ela disse: "Prometa que meus 2 filhos tenham os lugares de maior honra em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus respondeu: "Você não faz ideia do que está pedindo." Dirigindo-se a Tiago e João, perguntou: "Vocês são capazes de beber do cálice que estou para beber?" "Sem dúvida", disseram eles. "Por que não?" Jesus disse: "Pensem nisto. Vocês beberão do meu cálice, mas quanto aos lugares de honra, isso já não é comigo. Meu Pai cuidará disso." Os outros 10 ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os reuniu para consertar a situação. Ele disse: "Vocês já devem ter notado como o poder sobe à cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente." Enquanto deixavam Jericó, uma multidão imensa os seguia. De repente, passaram por 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho. Quando souberam que Jesus passava por ali, gritaram: "Senhor, tem misericórdia de nós! Misericórdia, filho de Davi!" A multidão tentava fazê-los calar, mas eles gritavam ainda mais alto: "Mestre, tem misericórdia de nós! Misericórdia, filho de Davi!" Jesus parou e chamou-os. "O que vocês querem de mim?" Eles disseram: "Senhor,
Queremos ter os olhos abertos. Queremos ver. Profundamente compadecido, Jesus tocou-lhes os olhos. Eles recuperaram a visão na mesma hora e se ajuntaram à multidão. Mateus, capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém à altura de Betfagé, próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com estas instruções. Vão à aldeia que está adiante. Ali encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa deles, mas vai devolvê-los. Essa história já havia sido contada pelo profeta. Digam à filha de Sião: vejam, o seu rei está a caminho, elegante e preparado, montado em um jumento, em um jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos fizeram exatamente o que Jesus ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre eles e Jesus o montou. A multidão estendia seus mantos pela estrada, dando a Jesus uma recepção de rei. Alguns cortaram ramos de árvores e os espalharam ao chão como um tapete de boas-vindas. Havia muita gente por todo lado gritando: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome de Deus! Hosana nos altos céus! Quando ele entrou em Jerusalém, houve comoção na cidade. As pessoas irritadas perguntavam: o que está acontecendo aqui? Quem é esse? A multidão respondeu: é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia! Jesus foi direto ao templo e expulsou todos os que faziam comércio ali. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas, citando este texto: minha casa foi designada casa de oração, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Agora havia espaço para os cegos e aleijados se reunirem. Eles vieram a Jesus e ele os curou. Os líderes religiosos, vendo os atos chocantes de Jesus e que as crianças corriam e gritavam pelo templo: Hosana ao filho de Davi! Foram repreendê-lo. Está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, eu as ouço. E vocês nunca leram na palavra de Deus? Da boca das crianças e bebês vou preparar um lugar de louvor? Aborrecido, Jesus saiu dali e foi para a cidade de Betânia, onde passou a noite. Cedo, na manhã seguinte, Jesus voltava para a cidade. Ele sentiu fome e, ao avistar uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela para encontrar figos, mas nada encontrou além de folhas. Então disse: nunca mais haja figos nesta árvore. A figueira secou no mesmo instante, completamente. Os discípulos que presenciavam a cena esfregavam os olhos e diziam perplexos: será que vimos isso mesmo? Uma árvore cheia de folhas ficou completamente seca num minuto? Jesus foi direto: sim. E se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus, conseguirão fazer não apenas coisas pequenas como fiz a figueira, mas também vencerão grandes obstáculos. Aquela montanha, por exemplo. Basta ordenar: pule no mar, e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior que vocês incluírem na oração, será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus. Logo depois ele estava de volta no templo ensinando. Então os principais sacerdotes e os líderes do povo exigiram: mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autoridade para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: primeiro respondam a uma pergunta. Se a responderem, também responderei a sua. No caso do batismo de João, quem o autorizou? Deus ou os homens? Eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso. Confusos, cochichavam entre si.
Se dissermos Deus, ele vai perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, estamos em apuros, porque o povo tinha João na conta de profeta. Decidiram então dar a vitória a Jesus dessa vez. Não sabemos, responderam. Jesus concluiu: então, também não vou responder a pergunta de vocês. Digam-me o que pensam da minha história. Um homem tinha 2 filhos. Ele se dirigiu ao primeiro e disse: filho, vá trabalhar na minha vinha. O filho respondeu: não quero. Mais tarde pensou melhor e foi. O pai deu a mesma ordem ao segundo filho. Ele respondeu: mas é claro, com prazer. Mas nunca foi. Qual dos 2 filhos fez o que o pai pediu? Eles disseram: o primeiro? Jesus disse: sim, e digo a vocês que os malandros e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. João veio mostrando o caminho certo. Vocês viraram as costas para ele, mas os malandros e as prostitutas creram nele. Mesmo quando vocês viram a vida deles transformada, não quiseram mudar a de vocês também e crer nele. Vou contar outra história. Ouçam com atenção. Havia um homem, um rico fazendeiro que plantou uma vinha. Cercou-a, fez um tanque de espremer as uvas, construiu uma torre de vigilância, arrendou-a aos lavradores e saiu em viagem. Quando chegou a época da colheita, ele enviou seus empregados para receber sua parte nos lucros. Os lavradores agarraram o primeiro empregado e o espancaram. O segundo foi assassinado. Eles apedrejaram o terceiro. O fazendeiro enviou outros empregados, mas eles receberam o mesmo tratamento. Já quase sem esperanças, decidiu enviar seu filho, pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho do fazendeiro, esfregaram as mãos cheios de cobiça e disseram: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com a vinha. Então o agarraram e o mataram ali mesmo. Digam-me, quando o fazendeiro da vinha voltar, o que acham que ele vai fazer com os lavradores? Vai matá-los, vai se livrar dessa gente. Depois arrendará a vinha a outros que irão dividir os lucros com ele quando chegar a hora. Jesus respondeu: e vocês podem confirmar nas Escrituras. A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Isso é obra de Deus. Nós esfregamos os olhos custando a crer nisso. Assim é com vocês. O reino de Deus será tirado de vocês e entregue a pessoas que viverão plenamente a vida do reino. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem a pedra cair ficará esmagado. Quando os líderes religiosos ouviram a história, entenderam que o recado era para eles. Por isso queriam prender Jesus, mas receosos da opinião pública recuaram, pois muitos o consideravam um profeta de Deus.